O dia 20 de maio celebra o Dia Mundial da Metrologia, aniversário da assinatura da Convenção do Metro, a 20 de maio de 1875, por representantes de 17 países, entre os quais Portugal. O tema escolhido para celebrar o Dia Mundial da Metrologia 2020 foi as medições para o comércio global, pretendendo-se assim consciencializar a sociedade quanto ao importante papel que a medição desempenha na facilitação de um comércio global, justo e seguro, garantindo que os bens e os produtos transacionados cumprem com os padrões e a regulamentação internacionalmente aceites e satisfazem as expectativas da qualidade. O Instituto Português da Qualidade, enquanto Instituição Nacional de Metrologia, desenvolve a sua atividade nas vertentes da metrologia científica, aplicada e legal e tem permissão a realização, a manutenção e o desenvolvimento dos padrões nacionais das unidades de medida, assegurando a sua rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades. Tem também como missão assegurar e gerir o sistema de controle metrológico legal dos instrumentos de medição, reconhecer entidades competentes para o exercício delegado desse controle, sempre que tal se revele necessário para garantir a efetiva cobertura a nível nacional e coordenar a rede constituída por aquelas entidades. O IPQ possui no seu Laboratório Nacional de Metrologia a totalidade dos padrões nacionais das unidades de medida das grandezas de base do sistema internacional, nomeadamente do comprimento, da massa, do tempo, da temperatura termodinâmica, da corrente elétrica, da intensidade luminosa e da quantidade de matéria e de inúmeras grandezas derivadas do Sistema Internacional de Unidades. Atualmente, quase todas as manifestações da atividade humana têm por base a medição, sendo o comércio de bens e serviços vital para o crescimento económico e para o bem-estar das sociedades. São muitos os domínios onde é vital a existência de medições justas e rigorosas, nomeadamente no caso das transações comerciais e na confiança das quantidades adquiridas. Esta prática assenta na existência de um sistema global de medição uniforme e comparável, tendo como fatores essenciais a rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades, a existência de instrumentos regulamentados e a confiança nos resultados das medições através da verificação e da calibração. O Laboratório de Massa do Instituto Português da Qualidade possui comparadores automáticos e manuais de elevada exatidão que abrangem o intervalo de medição desde 1 mg até 1000 kg e que permitem realizar a calibração de padrões de massa. Neste laboratório é efetuada a disseminação da unidade de base do Sistema Internacional, o quilograma, tendo como referência o padrão nacional da massa, constituído por um cilindro de platina iridiada que corresponde à cópia número 69 do protótipo internacional do quilograma. Este artefacto é a base de toda a escala da massa em Portugal. Os padrões de massa assim calibrados são utilizados como padrões de referência na verificação metrológica de instrumentos de pesagem não automáticos, nomeadamente de básculas rodoviárias.
O controle metrológico de instrumentos de medição tem por objetivo garantir a exatidão do resultado das medições dentro de limites legalmente estabelecidos. A verificação metrológica anual dos sistemas de medição e distribuição de combustível, efetuada através de recipientes de volume graduados, garante assim que o resultado das medições se encontra dentro dos limites regularmente definidos, aspecto que é crucial na defesa do consumidor. Estes recipientes de volume graduados são calibrados e ajustados nos laboratórios do Instituto Português da Qualidade, assegurando a sua rastreabilidade aos padrões de volume nacionais, os quais são por sua vez rastreados ao Sistema Internacional de Unidades. Estes recipientes de volume graduados são selados, de modo a atestar a sua conformidade e impossibilitando qualquer manipulação da escala graduada, previamente definida e calibrada. Mas nada disto é novo. A nossa história meteorológica é riquíssima e está patente no Museu de Meteorologia do IPQ, refletindo a evolução dos pesos e medidas em Portugal e as várias reformas meteorológicas ao longo da nossa história. Desde o início da nacionalidade que existe regulamentação sobre meteorologia em Portugal. No entanto, é só no século XVI que vamos ter pela primeira vez um padrão nacional, porque até aí os pesos e medidas eram muito diversos. Dom Manuel I faz uma reforma de meteorologia e, na última versão da legislação de Dom Manuel I, as ordenações manuelinas que saíram em 1521, ele pela primeira vez fica escrito que todos os pesos e medidas devem ser iguais aos de Lisboa. E ele mandou distribuir padrões do peso pelo país e, nesta reforma, os padrões dependiam do número de habitantes de cada concelho. Os concelhos maiores tinham um padrão que era igual ao padrão nacional, de 4 arrobas ou um quintal. Os concelhos que tivessem entre 200 e 400 vizinhos poderiam ter um padrão com metade do peso, meio quintal ou 2 arrobas, e os concelhos com menos de 200 vizinhos podiam ter um padrão de apenas uma arroba. No entanto, todos os pesos e medidas deveriam ser baseados nos padrões de Lisboa. Apesar da legislação de Dom Manuel se referir às 3 grandezas, comprimento, massa e volume, e estabelecer o padrão de Lisboa como padrão para todo o país, Dom Manuel apenas mandou distribuir padrões do peso, que era o conceito que existia na altura. Relativamente ao volume, não mandou distribuir pelo país padrões. Quem veio a fazer isso foi Dom Sebastião, que pela primeira vez estabeleceu o que poderemos considerar uma cadeia de rastreabilidade meteorológica. Porquê? Mandou fazer padrões para as comarcas, baseados nos de Lisboa, e os padrões dos concelhos eram baseados nos das comarcas, e a partir dos padrões dos concelhos se fariam as medidas utilizadas pelas várias pessoas. Nesta vitrine podemos ver padrões das comarcas, portanto, baseados nos de Lisboa, relativamente aos produtos sólidos, e aqui podemos ver os padrões enviados para as comarcas, alguns exemplares desses padrões, para as medidas dos líquidos. Estes padrões eram baseados nos de Lisboa e serviam de base para os padrões utilizados nos concelhos. Portanto, é com Dom Sebastião que pela primeira vez temos uma cadeia de rastreabilidade meteorológica.
O Dia Mundial da Meteorologia 2020 associa a meteorologia à economia mundial e evidencia o seu papel para a confiança na qualidade das medições, facilitando as trocas comerciais e removendo os entraves técnicos que as condicionam, enfatizando o seu contributo para a inovação e desenvolvimento económico. A meteorologia nacional assume assim o seu papel fundamental e presente no nosso dia-a-dia, garantindo a rastreabilidade e a facilitação e o rigor das medições para o comércio global. Um feliz Dia da Meteorologia!